Hoje vou chamar Gabriel Lopes, presidente da B-Design, para bater um papo comigo, para a gente falar um pouquinho sobre a premiação Brasil Design Awards, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus, eu sou líder de criação e sócio fundador da Valkyria, Inteligência Criativa, uma empresa de design que trabalha com design de produto, estratégia, branding, embalagem. E a gente vai, ano que vem, fazer 10 anos de mercado, né? Estando atuando no mercado, projetos aí para diferentes clientes, como Boticário, Ambev, Pepsi, Faber-Castell, Nubank, entre outros vários e legais. E digo isso porque eu quero trazer 5 pontos bem específicos sobre as premiações que eu acredito que nos trouxeram também até esse momento, né? Até essa posição como empresa e como isso nos ajudou. E eu vou estar chamando aqui o presidente da B-Design para conversar e contar os detalhes, contar histórias também legais. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, ó. Estamos aqui eu, a Vanessa e a Larissa. Então nós estamos todo o time aqui. Obrigado pelo convite. Show. Eu pedi aqui o reforço da Van também, que super representa aqui o Brasil Norte, faz um trabalho incrível. Então ela também está aqui. Então se a gente pudesse já chamar a Van. E a Larissa também está aqui, então. Tá, vou tentar chamar aqui, ó. Beleza. Chamar aqui, vamos ver. Já falei que queria bater um papo e já vou realizar o meu desejo, então. Super. Fala, Van. E aí, Van, tudo bem? Magia, que delícia, né? Viu que maravilha? É o poder da palavra que a gente fala aqui na Valkyria. Poder da palavra. Tudo bem? Tudo ótimo com vocês. Eu já tô aqui coçando a língua para responder essas perguntas que as pessoas estão fazendo. É desesperador. É muito bom, né? Então, gente, para quem está nos acompanhando, está entrando, a gente vai estar com a Van Queiroz, que está representando o Brasil Design Awards, o Gabriel Lopes, representando a presidência da B-Design. Esse ano, o prêmio ele tem uma característica que eu achei super fantástica e diferente, que são os jurados são todas mulheres, então acho que isso é um diferencial. É isso aí, né, Van? Não deixa eu falar besteira aqui. Não, é uma semi-besteira, na verdade. Diz aí. A gente tá com as presidentes de júri, todas mulheres. Boa, perfeito. Show na de verdade, bola. É realmente inédito, nunca aconteceu. Aliás, eu nunca vi nenhuma premiação no mundo todo isso acontecer, então acho que a B-Design e o BDA estão fazendo história, né, fazendo Que legal. isso. E é algo que eu quis fazer justamente, eu propus para o Gabriel, né, porque eu falei, cara, eu acho que a gente tem um legado, alguma coisa histórica da gente, é algo que tem a ver com o nosso repertório. E aí, né, senão chamaram para ser diretora, né, então eu pensei, putz, isso eu acho que ia ser muito legal para a gente ter, enfim, referências femininas nesses lugares, né? Boa, que show de bola. O nosso propósito é fomentar aqui a discussão de dúvidas e perguntas e vamos ajudar a galera. Eu vou tentar trazer uma visão de quem, como empresa, coloca, né, os projetos para serem avaliados. Vocês trazem aí o ponto de vista de quem está por trás da organização. E, obviamente, a Van e o Gabriel também, como empresários do meio, conseguem também dar uma visão macro. Então, acho que, Van, se tu quiser responder aquelas perguntas, acho que chegou a hora, né? A primeira delas, eu vou pegar aqui, uma que ficou bem, que eu entendi bastante, né? Se é obrigatório colocar um vídeo na inscrição do projeto ou é só um a mais? O que tu diz aí pra galera? Não é obrigatório, né? Eu até como sócia do coletivo, a gente já escreveu umas 5 vezes no BDA. A gente começou a transformar alguns cases em videocase, porque para julgar ele é muito melhor.
Então pensa que, de repente, categorias como branding e design gráfico, você tem 600, 700 projetos para olhar como jurado. Se você consegue ter um storytelling, ou seja, contar uma historinha, ou ter um vídeo que em até 1 minuto o cara olha aquele projeto e entende o projeto, é um ponto que você ganha mais. Isso é obrigatório? Óbvio que não. Porque se ao mesmo tempo você trouxer pranchas, ou seja, imagens que consigam mostrar a história do trabalho, você já está fazendo da mesma forma de um vídeo, como se fosse um roteirinho. Eu acho que o mais importante para qualquer premiação, não só para o BDA, é você entender que aquele cara tem que entender a história do que você está contando naquele projeto. Não adianta colocar uma imagem de uma embalagem somente, por exemplo, e achar que o cara vai entender tudo que está por trás. E a gente também facilitou no sistema hoje as perguntas para que você possa escrever. E aí eu de novo falo, escreva de uma forma didática. Não fica enrolando para dizer o que é o projeto, sabe? Seja direto. O cara vai bater o olho e falar, entendi, o problema era esse, foi resolvido dessa forma. É muito Boa. isso. Eu acho que tem bastante gente que tem dúvidas em relação à parte textual. E tem uma galera perguntando se tem lugares que a gente consegue ter acesso para ver como é que a galera expõe textualmente os projetos, se a gente tem algum um repositório, né, de projetos, mas que tenha toda, né, aquilo que a gente preenche da ideia, da execução, né, dos diferenciais. Existe algum lugar com isso ou a gente só consegue olhar o catálogo e o textinho principal? Eu acho que hoje no site do Brasil Design Award, das edições anteriores, a gente só consegue ver isso, mas a gente está preparando o conteúdo. Inclusive, a Lari está assistindo aqui, ela estava tentando entrar. Uma das coisas que eu deixei, porque eu estou saindo de férias amanhã, então depois desses 5 meses suando para botar o projeto no ar, agora eu vou ficar 20 dias fora, mas eu volto. E a gente está preparando uma série de conteúdos para justamente auxiliar, porque isso é uma dúvida de todo mundo. Sempre, todo ano aparece como escrever de maneira eloquente e ao mesmo tempo que preserve as características do projeto para a pessoa que está lendo e julgando entenda o que a gente quer passar. Não é fácil. Eu sempre brinco que designer tem dificuldade de escrever. A gente tem mais facilidade de transformar em imagem, né? O que vem no briefing. Mas é um exercício que eu acho muito bom, porque é o mesmo exercício de um portfólio. Quando você bota um portfólio no ar, você tem que conseguir, em poucas palavras, explicar o que você resolveu de problema naquele projeto. Para inscrição de prêmio, é a mesma coisa. Legal. E trazendo uma conexão com uma oportunidade que isso traz para quem está no mercado e está querendo se vender, é uma forma de estruturar um material possível para vender o seu projeto, para explicar para um possível prospect do tipo, cara, olha só o que a gente fez, qual que era o desafio, como é que a gente transformou isso, ponto A e chegou até o ponto B, quais foram os benefícios para o lado do cliente, o que isso gerou de impacto, como é que a gente mudou esse mercado. Então, acho que é uma oportunidade fenomenal de estruturar, né, para posicionar também o seu projeto frente a um possível cliente. Então, esse é um dos pontos que eu ressalto aqui. Que é um outro ponto extremamente importante. É sobre até, eu falo por direcionamento mesmo aqui, nossa, na Empathy, vamos escrever em prêmios, e você começa a entender que essa dinâmica dessa comunicação, da síntese dessa comunicação para gerar sua própria apresentação para um jurado que tem essa competência de mostrar o melhor trabalho feito ali para os jurados, é a mesma para um cliente. Então, quando nós estamos fazendo a inscrição para um prêmio, nós estamos investindo na nossa próprio material de divulgação e de venda. E, sabe, ser preciso nessa comunicação é o que vai também ser um indicador de sucesso ali, sabe, na apresentação do seu próprio trabalho. E, às vezes, você não prototipa isso, né? Vai prototipar onde? Também com clientes? Não, acho que não é o lugar mais adequado, né, Van? Exatamente. Mas eu acho que é uma questão que a gente parece que sai da faculdade e esquece, que é saber defender o que você está fazendo e transformar aquilo numa linguagem didática para quem está consumindo aquilo. Isso também eu acho super importante, porque a gente às vezes escreve no design e o cliente entende o que você está falando. E outro ponto muito, muito relevante é qual é o resultado dessa entrega. Não o resultado gráfico, visual, o resultado assim, mexeu no negócio daquela pessoa, aumentou as vendas. Tipo, isso é importante, design é negócio. É legal a gente colocar isso, cada vez mais falar disso. A gente está muito acostumado a falar da tipografia, da imagem,
a linguagem, e a gente esquece que, cara, no final das contas, a gente está querendo render coisas com aquilo, né? Você está mexendo no negócio da pessoa. Quanto mais a gente falar disso, mais o design vai ser valorizado. As pessoas vão parar de achar que tudo que a gente faz é caro, né? Porque não entendem, não conseguem tangibilizar aquilo no nosso dia a dia, né? Então é importante, sim, saber defender, e qualquer premiação é a mesma coisa. Escreva da maneira que você se faça entender. Eu acho que é o mais importante. E também as dúvidas que surgem, onde é que eu coloco sobre a descrição do projeto? O que eu vou colocar na execução? Eu acho que existe ali um formato para ajudar a galera a escrever, né, a fomentar um primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, mas não necessariamente é uma regra tão específica que o jurado vai olhar e vai dizer, não, a pessoa está preenchendo no local errado. Então, acho que é muito também para dar uma ajuda, mas que nem a Van falou, é importante ter uma síntese da ideia a ser passada, porque também o jurado ele vai estar avaliando um monte de projetos. Então, são um monte de texto para ler, são várias imagens para analisar. Então, eu gosto de dar uma dica de tentar impactar o máximo possível nos primeiros textos, nas primeiras imagens, para já transmitir a ideia e aquilo dar aquela encantada do tipo, quero saber mais sobre isso. Porque quando começa a enrolar muito no início e tu não está entendendo e não está vendo, o texto começa a se tornar cansativo, por mais que seja importante ler até o final. Mas existe também essa experiência do jurado ao interpretar, né, o projeto que está ali na frente. Eu acho que o texto ele serve para complementar aquilo que você está entendendo como linguagem de imagem. Se você conseguir colocar ali nas imagens do projeto, o texto ele vai dar aquela completada de você olhar, entendi, foi feito para isso, deu esse resultado. Então ele quase que complementa a imagem. Eu, de verdade, quando estou votando em 500 projetos, eu olho muito essa sequência de imagem e vejo e falo, nossa, isso fez sentido, por que será que eles fizeram desse jeito? Aí eu vou ler ali a explicação, falo, beleza, aí eu consigo votar. Então eu acho que é bem sobre isso que você acabou de dizer. Não precisa quebrar a cabeça demais no texto se ele já está dizendo o porquê, o onde, como você resolveu o problema. É basicamente isso. Através desse trabalho que você postou, que você colocou ali, o que você resolveu? O que você entregou e qual foi o resultado? É isso. É um projeto de design, gente. Não tem que dizer mais do que isso, né? Então, qual que era a dor do cliente, como você solucionou aquilo graficamente e qual foi o resultado daquilo. E tem muita... A gente tem contato com os estudantes e às vezes os estudantes e até quem está entrando no mercado também está fazendo projeto, eles perguntam como é que eu vou mensurar esse potencial de entrega ou os resultados. Que dicas que a gente pode dar para eles, por mais que não tenham feito isso, como é que eles podem fazer isso para coletar essas informações para a premiação? Então, eu diria que, uma ligação sucinta, objetiva, dizendo assim, a gente está querendo entender o que esse projeto de identidade visual, como é que ele impactou nos colaboradores, como é que vocês entendem que esse projeto foi um projeto de sucesso ou não? O que vocês estavam avaliando, né, quando nos contrataram? Que métricas vocês estavam usando para medir o sucesso do projeto? Hoje, na Valkyrie, a gente faz isso antes do projeto começar. Já tenta definir quais são as métricas que futuramente a gente vai voltar lá no final e perguntar, legal, como é que foi o impacto disso em cima daquilo que tu nos passou? E uma das empresas que a gente trabalhou, ela falou assim, hoje a gente mede muito a questão de valor de marca, principalmente com os nossos colaboradores. A forma com que a galera olha para a marca e entende que ela está bem desenhada para o nosso negócio, que ela está desenhada para o nosso cliente. Então a galera faz uma avaliação, todos os colaboradores. Hoje a gente tem uma nota e a gente roda determinado momento do ano. Vocês vão nos entregar o projeto, a gente vai apresentar o projeto para os colaboradores e no outro momento, no outro ano, a gente vai rodar essa pesquisa e vai ver qual que é a diferença do impacto. Isso é uma forma de medir. E eu posso trazer isso para o resultado do projeto. Posso dizer que aumentou o engajamento dos colaboradores com a marca. E isso provavelmente vai gerar frutos de vendas, de engajamento do profissional, de não ter o turnover, um monte de coisa relacionada a como aquela empresa vende ou como ela atua. Então isso já é um resultado. E é uma forma simples, né, de buscar isso. Van, que outras dicas, e Gabriel, vocês dariam
para a galera buscar essa metrificação, que é uma parte difícil, não é simples, mas tem como fazer. Primeiro aprender a falar sobre dinheiro, sobre metas, que é uma coisa que a gente não tem esse costume normalmente, né? A gente vai aprendendo ao longo da execução de qualquer trabalho, que é necessário você saber que você não tem que só resolver um problema gráfico ou digital de um cliente, você tem que, às vezes, resolver um problema de negócio, que é uma coisa que a gente às vezes ignora, né? Eu trabalho bastante com a Ambev, por exemplo, e uma das coisas que eu gosto de saber é quanto vendia desse rótulo que eu estou fazendo e quanto passou a vender. Não Legal. É fácil informações, porque as pessoas têm essa sensação, principalmente no Brasil, a gente não fala de dinheiro, a gente não tem aula de educação financeira, então a gente tem medo, vergonha de falar, né? E a gente vive num país que tem uma desigualdade tão bizarra que às vezes a gente até se espanta. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um orçamento, que era o preço do meu carro, eu quase desmaiei. Falei, meu Deus, né? A gente não tem essa noção de custo. Quando a gente estuda design, a gente não aprende sobre isso, né? A gente aprende a pegar o negócio, mas falar pouco de dinheiro. Mas quanto mais você fala disso, mais você entende quanto é importante o impacto do design no mercado. Como você movimenta milhões e milhões de reais através, simplesmente... A Apple é um maravilhoso exemplo sobre isso, que usa o design no talo, Nubank, né? Tem Itaú. Então, a gente precisa aprender a falar sobre isso e eu concordo com você. É fazendo uma ligação, entendendo, e às vezes é de uma maneira intangível, porque quando você está falando, por exemplo, de marca... como é que você mensura aquela marca, né? Como ela impacta no mercado, na lembrança da cabeça do consumidor, na hora de ter, enfim, acesso a isso, né? Então, eu não tenho nada a colocar além do que você disse, trocar ideia sobre, entender o que aquilo impacta no negócio da pessoa. E sempre impacta, gente. É bizarro, não tem como. Por isso que a gente escolheu uma boa profissão. A gente precisa aprender a ganhar mais dinheiro com elas. Boa. Gabriel, tem algum ponto a adicionar? Eu vi uma pergunta aqui, qual a diferença entre o que é e descrição. Vou responder só essa pergunta e adicionar um ponto aqui, já entrou uma outra pergunta. O que é, então, uma embalagem para celulares. Descrição, aí você descreve o produto, é super simples. Às vezes tem essa proximidade semântica, mas é bem simples. O que é objetividade? O que é uma embalagem para mouse? Descrição, embalagem para mouse, Microsoft, e aí você vai discorrer sobre o produto. Aí um outro ponto que vocês trouxeram aqui, que eu acho relevante também, é envolver o cliente. Então, nem sempre esse custo de inscrição... Olha a Lari aí. Ei, tudo bem, Lari? Olá, gente. Tudo Boa bom? tarde, tudo bem? A Lari é gestora da B-Design, e então viemos em peso aqui, ó, a prestigiar a Valkyria. Vou aproveitar a Lari aqui, ó, para compartilhar uma história antes de voltar naquela ali, tudo bem? Combinei com a Lari, com a Van, que eu estava acompanhando o curso da Valkyrie e vocês estavam presenteando 3 inscrições do Brasil Design Award. Aí nós conversamos e topamos dobrar a aposta, então nós vamos dar mais 3 inscrições para vocês amplificarem aqui, por terem amplificado as nossas vozes também aí naquela ocasião tinha 100 e poucas pessoas no curso ali. Parabéns pelo curso, que é um curso sobre negócios também, então eu esperei a Lara entrar aqui pra gente combinar essa história aqui, tá bom? Muito bom, obrigado, gente. Depois eu retomo aí, não quero te interromper. E aí, é muito relevante também envolver o cliente também nessa história. Então, muitas inscrições nos prêmios também, os nossos clientes falam, olha, eu compro, eu participo, eu ajudo. Então, também não é uma missão apenas sua, porque é premiado o escritório e o trabalho realizado para um cliente. Então, às vezes a pessoa, mas escrever em tantos prêmios, eu tenho tantas categorias para o cliente, também é um grande reconhecimento. Então, considerem não só o custo da inscrição, mas também compartilhar com eles, olha, vamos produzir um videocase para apresentar, tudo isso vai fortalecer. Videocase sem o que nós pedimos ali, e é importante ler, o regulamento é não ter, para não enviesar o julgamento, não aparecer o nome da empresa, né? Continua. É isso. Muito legal. Primeiro, obrigado. A gente fez um desafio, para quem não acompanhou, a gente fez um desafio
para que a galera nos mandasse os projetos e preenchesse os textos da mesma forma, né, seguindo o regulamento do BDA. Os 3 que a gente escolheria e que a gente avaliou por aqui que estavam aptos, né, a serem inscritos, ou que a gente também poderia dar uma visão de como melhorar, de como ajudar nos textos e tudo mais, a gente selecionou de quase 90 projetos que a gente recebeu, a gente selecionou esses 3, né, a gente fez uma avaliação assim de flash para conseguir fazer as mentorias. Inclusive hoje eu tenho uma mentoria com esses 3, né? Já fizemos umas, hoje tem outra. Até deixo o convite, se vocês tiverem disponibilidade e quiserem participar, vocês vêm com a gente. A galera vai ficar surpreendida assim, de ver vocês e tudo mais. Então fica o convite aqui. Eu sei que o tempo aí de todo mundo é super escasso, mas eu deixo o convite para vocês aberto. E a gente podia ter inscrito muito mais, a gente olhou vários projetos legais com super potencial, inclusive a gente disse, galera, não deixem de inscrever, né? A gente fez um shortlist dos quais que a gente achava que estavam bem legais, mas selecionou 3 para ajudar, para fazer essa mentoria. E foi uma coisa que a gente não organizou junto com o Brasil Design Awards, não falou com a B-Design antes, foi super assim, de coração mesmo, tentando impulsionar o mercado, ajudar a galera, né, a fomentar esse poder que o design tem, e porque a gente acredita muito na premiação. E deixo um relato, assim, uma história que para nós foi totalmente marcante, que foi quando a gente do nada, no nosso site, recebeu o contato do Nubank, e a gente, nossa, achou que era mentira, que era piada. Eu juro para vocês, o Moisés me ligou e falou, cara, não sei se é verdade. E ele foi atrás, ligou, conversou, sim, estruturamos um projeto para o Nubank. Como é que vocês nos acharam? Pela premiação do Brasil Design Awards. Então, assim, é um relato dizendo que as coisas acontecem. A gente está lá, é uma vitrine, é uma exposição, são marcas legais, são projetos legais, são clientes legais que estão lá. Então, assim, isso já vale, o quanto vale isso, né? Não, é imensurável. Eu não sei quem tem oportunidade, quem não tem, dá uma olhada em quem são as presidentes do júri esse ano. Além de ser só mulher foda, tem gente da academia, do mercado e designers. A gente justamente quis fazer esse mix e orientou, inclusive, para que elas chamassem pessoas desse perfil, de todas as faixas etárias, para justamente a gente ter não só um prêmio mais diverso, mas que consiga mostrar para o mercado quem são essas empresas que inscrevem os projetos, de que nível de projeto perde. Votei esse ano o One Show de Nova York, eu digo para vocês que o BDA não perde nada. A gente, inclusive, tem projetos de muita qualidade perto dos que lá tem um viés muito publicitário. Eu acho que o design é a pau, assim. Então, a gente tem, sim, que privilegiar o mercado nacional e esse tipo de premiação, né? A gente sempre fala, todas as associações que trabalham para melhorar o mercado precisam de gente. Associações são feitas de pessoas e de empresas. Fomentar isso, quem vai fomentar, né? Então, show. Nesse Legal. Tem um ponto que eu trouxe aqui para a gente destacar, que é uma dica, assim, do fundo do peito para a galera parar de se sabotar. Eu acho que é muito a questão do julgamento, da comparação, de achar que o projeto não está bom, e não ganha quem não escreve. Então, assim, se não escrever, não vai ganhar. O não você já tem. O não você já tem, para inscrever tem que gerar imagem, e até um hack aqui para nós é o seguinte, o dia a dia da empresa, do escritório, do estúdio, ele é muito corrido, e tu vai parar quando para fazer case? Né? Fazer case, que é algo tão legal, que todo mundo gosta, tirar foto e tudo mais, é difícil, não é fácil. São poucos estúdios que têm uma estrutura, que tem pessoas alocadas para fazer isso. É quase que o supra-sumo, assim, é um sonho, né, ter esse momento. E a gente entendeu que quando a gente coloca os projetos em premiações, a gente se esforça para gerar o conteúdo de imagem, para gerar o conteúdo textual, que depois vai ir para o site, depois vai ir para o Behance, depois vai ir para a proposta comercial que vai impactar o nosso cliente lá na ponta. Então, é meio que um hack, assim, a gente beleza, a gente tem que inscrever na premiação, porque a gente sabe dos benefícios, mas também porque a gente gera volume de projeto e de cases ao fazer isso.
Então, acho que se vocês colocarem isso como um catalisador de execução, pode trazer mais do que o benefício de estar lá e estar ganhando um prêmio, né? De vocês estarem gerando aquilo que no dia a dia é difícil de fazer. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente, coletivo, a gente sempre brinca com isso. A gente faz tanto esforço pelo cliente, mas quando é pra a gente tem que... E a gente fala, não. A gente fez uma coisa que eu acho que pode servir de dica. Todos os jobs que a gente termina hoje em dia, a gente já cria o case. Então, isso que é uma... Porque assim você vai diluindo aquilo, entra no seu próprio fluxo de trabalho. Então, eu acho que também é super importante de dica. Porque daí depois você vai colocar no seu site, no seu Instagram, você vai divulgar no seu LinkedIn, você vai colocar a premiação. Você meio que já tem tratado. É meio que... Basicamente, tem que fazer. Não tem... Eu acho que é uma ótima... Que legal. Gente, tem uma pergunta aqui bem direta, eu vou deixar vocês responderem. A prancha que pede na inscrição é para mostrar o processo do projeto, certo? Algo diferente das 10 imagens do trabalho? Eu acho que isso é uma... Sim, e também é uma decisão de quem está colocando. Eu queria falar no começo. Se você mostrar o processo de execução vai ajudar a quem está julgando a entender a complexidade daquilo, faça. É super importante a gente entender o que está por trás. Por exemplo, se você pegou uma tipografia e desenhou a tipografia, é legal você mostrar o processo de desenho da tipografia. Porque eu falo, nossa, entendi como esse cara pensou e como ele chegou nesse resultado. Foda. Às vezes, nem o resultado final, ele é parte do processo. Então, é importante você mostrar como está por trás, né, Lari? Estou falando alguma besteira? Não, é exatamente isso. E, na verdade, a prancha sempre gera dúvida. A gente tem muitas dúvidas, muitas e-mails, ligações, enfim, falando sobre a prancha. A ideia da prancha é um complemento de informações para ajudar o jurado a absorver e entender o que é o projeto. Então, a ideia é exatamente essa. Colocou tudo nas imagens? Legal. Valorizou em imagem? Valorizou em vídeo? Colocou na descrição, faltou algum fluxo, faltou alguma outra informação bacana, você tem uma página em PDF, qualquer formato, para você colocar isso. Então é exatamente isso, é para você utilizar como um complemento mesmo. Ela também não é obrigatória, mas é bacana para ter mais espaço para você defender o projeto, né? Legal. O tamanho das imagens, vocês têm... eu sei que tem o padrão de largura, né? Que é definido. E comprimento, tem algum limite ou a galera pode colocar uma imagem maior, assim? Espera aí, porque a imagem eu preciso pegar o tamanho aqui, porque eu não lembro de cabeça. Não, mas eu já julguei várias vezes, penso o seguinte, gente, quanto melhor enquadrado naquela tela, naquele formato, mais fácil de você ler. Quando você tem que, às vezes, clicar nela para aumentar mais, para conseguir ver todo o conteúdo, é como qualquer projeto que você faz para telas, né? Então, se quem trabalha com design digital sabe, ou quem posta coisas no Instagram tem. Se você começa a cortar a imagem, tem que clicar para olhar direito, para coisar, eu ia falar, para olhar direito, você clica e aí às vezes você está com a internet mais lenta, demora para carregar. Então, sejam sucintos nessa questão das limitações da tela, porque eu acho que isso ajuda muito no julgamento. É um truque, entendeu? Tá ali. Cada eu vejo, já vou para a próxima, e aí fica mais fácil de julgar. Legal. Não há uma preferência, na verdade não há uma obrigatoriedade dela ser horizontal, mas pensando como tela, ela acaba sendo melhor se ela for horizontal, e até como divulgação, tá? Então, utilizando 15 de comprimento, você vai colocar na proporção, não há uma obrigatoriedade dela ser horizontal, mas ela acaba sendo melhor apresentada. Portfólio é a mesma coisa de um portfólio. Você vai querer apresentar seu portfólio ou no seu site, ou no Behance, ou etc. De uma maneira em que o thumbnail, fique o mais claro possível para a pessoa clicar. Inclusive, né, Clary, isso tem da questão da capa, né, do projeto, né? Isso, até uma novidade para esse ano, porque nos anos anteriores as pessoas colocavam as imagens e a gente usava a primeira foto colocada como capa do projeto. Isso acabava não sendo muito bacana, algumas pessoas acabavam pedindo para, posso trocar e tal. Então agora esse ano a gente tem um campo específico para a capa do projeto. Então essa foto é a que vai ser utilizada para tudo, tá? Sim. Legal. E uma dúvida aqui que eu tenho também, e eu acho que a galera pergunta e se questiona bastante.
existe muita desclassificação, assim, tipo, vocês passam por uma avaliação ali inicial e tem muita gente que é desclassificada por preencher coisa errada, por não mandar o que tinha que mandar. Como é que é isso? Não, a gente vive, a galera segue a risca. Eu acho que a gente bem, né? O pessoal fica tenso na hora de escrever. Essas perguntas não são à toa. O que a gente está desclassificando agora são projetos. Por exemplo, o coletivo colocou um e aparece. Pera, tá dando uma cortada, Van. Tá? Eu não sei se tem algum outro som rolando ao mesmo tempo, que daí tu fala e a tua voz não parece que não aparece. Não tá. Tá me ouvindo? Agora tá 100%. Então, a gente só desclassifica quando aparece o nome de quem criou o projeto. Por exemplo, se o coletivo postou lá um projeto para a Ambev e aparece o nome do coletivo, está desclassificando esse ano. É importante falar, porque o ano passado a gente realmente teve problemas somente com vídeo. Então, é importante que a pessoa não se... Porque enviesa o julgamento, é óbvio. Se você está julgando e gosta daquele escritório, às vezes você dá uma nota maior por causa do estúdio e não por causa do projeto. Que a gente quer, né? A gente quer dar para todo mundo. Não importa o tamanho, para onde veio. Ótimo. Eu vi uma pergunta aqui, Matheus, eu estou quase mandando seu papel aí, eu falei, deixa eu responder aqui. Vai lá. Que vai perguntar aqui, né? Já que perguntou se inscrever o mesmo projeto em diversas categorias é uma possibilidade. Sim, super necessário, importantíssimo, porque às vezes você você vai apresentar um projeto e ele tem diversas, então tem um UX diferente, uma identidade diferente. É importantíssimo, sim, escrevam, que aumenta sua chance de compreensão ali da síntese, do poder da síntese e da avaliação também do projeto em diversas categorias. E o caso ali da imagem, nós temos que pensar como UX, né? Então, se você colocar ali no Photoshop 15 de largura, no máximo 2 megas, tenta pensar no UX de quem está avaliando e no UX do seu próprio portfólio. Então, a experiência do usuário é muito importante ali nessa proporção. 16:9 é a dica de ouro, né? Tamanho tela, né? Tamanho tela é a dica de ouro. E a dica de ouro que você deu antes das categorias também, ela é sensacional, porque quando você escreve, às vezes, por exemplo, categoria de branding, e você acaba colocando ali que o posicionamento você fez, né, e, enfim, o naming, e você acaba tendo mais chances. Você não ganha pela identidade, mas você ganha pelo naming. Então, assim, o projeto, ele tem que ter, o jeito que você se escreve, ele tem que representar a complexidade que é você criar, por exemplo, uma marca. Vai muito além apenas só da identidade. E são categorias que às vezes as pessoas não escrevem e são as que mais ganham. Então fica a dica. E até complementando ainda nessa dúvida, uma coisa que surgiu aqui essa semana de dúvidas de um participante foi: eu tenho que colocar exatamente a mesma descrição? Não, gente, você vai colocar a descrição que tem a ver com aquela subcategoria. Então, se você vai colocar em várias subcategorias em craft, por exemplo, quando você estiver falando de tipografia, você vai valorizar o que está no seu projeto a ver com tipografia, e assim por diante, tá? Sim. Eu ia perguntar, vou perguntar para vocês, se tem alguma categoria, qual que é a categoria que tem menos inscritos? Vocês sabem dizer? Nos últimos anos, a categoria com menos inscritos foi serviços. Foi a categoria de design de serviço, isso. Mas a gente tem duas categorias novas, né? E eu queria falar também que eu acho que isso é muito reflexo do mercado, tá? A gente tem uma ignorância que design gráfico. Eu falo ignorância porque eu acho que a gente precisa começar a estudar, né? A gente trabalha com design de várias formas. Eu conversei muito com o Gabriel sobre isso quando ele me chamou. Falei, gente, design digital, design de serviços, design de ambiente. E esse ano, como a Lari falou, a gente tem destaques do ano. Então, a gente precisa olhar para os escritórios e para as pessoas que trabalham. Quem são essas pessoas? Onde elas vêm, que elas comem? Uma coisa Globo Repórter. Vamos sair um pouco do falava que vocês não vão me conhecer. Van, tá dando uma trancada, Van. É porque eu não sei se vocês estão sabendo, passou uma ventania aqui em São Paulo, eu tô sem luz. Pode ser isso, que daí dá uma interferência. Mas acho que
Quando tu fala um pouco mais devagar, eu acho que ele consegue acompanhar o ritmo do áudio. Impossível. Melhor, arruma a internet, mano. Tá 40 anos tentando. Vai dar, gente, a internet vai me acompanhar, pelo amor de Deus. Bem na parte que tu tava super empolgada falando, aí eu tava tentando fazer uma leitura labial, mas não deu para fazer aqui. Eu tava falando da categoria nova que fala bem devagar, da categoria nova que a Lari comigo, que é pra gente dar luz a escritórios e profissionais da área. A gente inscreva a categoria pra gente sair sempre dos mesmos, né? Então a gente tinha antes, a empresa que mais inscrevia ganhava, né? Então, se você pensar na igualdade do país, então não é todo mundo que pode comprar 100 inscrições, a maioria pode comprar 15, 10, 5, 4, 3. Essa categoria é para a gente conseguir deixar um pouco mais homogêneo essa premiação no sentido de que é o melhor escritório de portfólio e de profissional da área. Eu preciso dar luz para essas pessoas sem depender do poder financeiro delas. Então, para que isso aconteça, inscrevam, por favor, nessa categoria, porque assim a gente vai mostrar para o mercado e dar, né, enfim, protagonismo para escritórios, agências e estúdios que ninguém conhece, que ninguém sabe do potencial. Legal. Eu acho que vocês conseguiram e estão conseguindo trazer essa dor, que é uma coisa que eu percebia antigamente, do tipo, cara, a gente nunca vai conseguir fazer tantos projetos assim, tão bonitos e maravilhosos, e numa quantidade tão grande para poder estar competindo, né, nessas categorias diferentes aí que são super relevantes. Então, essa visão de pensar também nas estruturas, até mesmo naquilo, né, quando a gente está falando de uma pequena empresa ou de uma grande empresa, né, e ter essa distinção ali na hora de inscrever o projeto, eu acho que isso faz total diferença, né, no julgamento, na avaliação. Uma dúvida também é como é que é selecionado o ouro, a prata, o bronze? Tem um número específico de medalhas por categoria ou é por nota? Daí tem um corte ali de nota que a partir de tal nota passa a valer bronze, passa a valer ouro e assim vai. Como é que é feita essa escolha? Vai lá. Não, primeiro os jurados eles selecionam a shortlist, tá? Então, primeiro esse projeto merece ir para a shortlist ou esse projeto ele não atende a shortlist? Ok, definiu-se então a shortlist. Depois os jurados eles avaliam com nota, então eles dão as notas para todos os projetos. E aí a gente tem uma média de 10 jurados por categoria, tá? E a nota do projeto vai ser a média de todas essas notas dadas. Então, de 7.1 a 8, ele é um projeto bronze, de 8.1 a 8.09, né? De 8.1 a 9.09, ele é um projeto prata, de 9.1 a 10, ele é um projeto ouro, tá? E o Grand Prix, ele é definido entre todas as presidentes, então não são os jurados que definem os Grand Prix, todas as presidentes se reúnem entre os projetos ouro, então todos aqueles que forem classificados como ouro, eles são em uma terceira fase, onde é definido o Grand Prix. Legal. As avaliações dos jurados, elas atualmente são feitas online ou eles se encontram em algum lugar? Como é que está a produção de vocês? Sempre online, sempre de forma individual. O que a gente tem é uma comunicação com toda a categoria para ficar todo mundo com o mesmo alinhamento. As presidentes, elas definem os critérios de avaliação, o que elas querem ver nos projetos para aquela categoria no ano. Então, elas definem esse critério, elas passam isso aos jurados, e aí todos os jurados vão olhar com o mesmo olhar, enfim. Mas a ideia não é eles definirem realmente em conjunto, porque é importante que eles avaliem de acordo com a expertise, com a vivência deles, com o projeto em si, cada um tem uma opinião, às vezes em grupo ele pode acabar dando uma opinião diferente, então a ideia é efetivamente ser uma média para ser mais real, realmente, a avaliação do projeto. Inclusive as medalhas, né, Lari? Daí o que acontece é que quando surge alguma questão, as presidentes, e agora, esse ano a gente também tem uma novidade, que a gente trouxe vice-presidentes para as categorias, porque era um lugar muito solitário. Eu sei porque eu já fui lá. E a minha sorte é que no ano que eu tinha o Rafael Bessa comigo para a gente a categoria. Mas é legal você poder ter uma
inclusive, o júri pensou, e aí você votar nos destaques realmente da premiação que você prevista. Então, das medalhas de ouro, quais são aqueles que são muito complexos? Do live, dando esses grandes para vocês participarem, porque essas lives mostram muito como é que rolar, né? Van, como o seu áudio estava muito ruim, eu vou só falar essa última parte de novo. A gente vai ter em breve, agora a gente vai anunciar, são as lives com os vencedores de Grand Prix de 2021. Tá? Então, vão ser lives, são 7 Grand Prix do ano passado, sendo um deles um projeto de estudante de graduação, que é muito bacana, e a gente vai ter uma live, o que é super legal para diversas dúvidas, para ver como eles colocaram, como foi desenvolvido o projeto, enfim. Então, em breve a gente divulga aí para todo mundo. Eu queria compartilhar que a gente recentemente abriu 3 vagas aqui na empresa. E a gente recebeu, sem brincadeira, acho que 1.200 inscrições, né, para as vagas. E trazendo um ponto assim de dor que eu vejo no mercado, pouco estudante, poucos profissionais que têm esse destaque de prêmios, de participar de prêmio, de botar e mostrar no portfólio, pô, olha que legal, esse projeto foi premiado. E isso é tão relevante para quem está avaliando e contratando, do tipo, nossa, que legal, esse cara aqui, essa mulher está buscando uma chancela do mercado, né? Está buscando uma diferenciação, tem um prêmio, e a gente acaba vendo que o mercado está atrasado em relação a isso. A galera, pô, não participa, vocês têm várias bolsas que foram dadas, né, para quem não tem condições de inscrever o projeto. Então acho que isso é super relevante também, de ir atrás. A gente, né, pô, querendo ou não, foram 3 inscrições também que a gente deu. Vamos estar ganhando mais 3 de vocês para ajudar a galera. Então fica aqui um pedido assim de, pô, vamos lá, vamos inscrever, vamos subir a barra do mercado, para que vocês possam estar como estudante, como profissional, se mostrando de uma forma efetiva, né, com o selo do BDA, podendo... a participação da premiação nesse ano vai ser presencial ou vai ser online? Como é que vocês estão bolando? Ou é uma surpresa? Não, vai ser, assim, pelo sorriso você já vê, né? Porque, assim, os 3 aqui gostam um pouco de um encontro, happy hour, então... A gente está discutindo isso, foi uma decisão muito fácil, sabe? 5 meses só pensando onde a gente ia fazer, e no final a gente está fechando um local aqui no centro de São Paulo. A gente queria viajar para o prêmio, mas a gente acha que depois de 2 anos de pandemia ia ser muito oneroso, então a gente prefere investir no projeto, investir que é um dia só, apesar de ser super legal, mas é uma festa, né? Uma festa ao design, e aí a gente decidiu fazer no centro de São Paulo, porque a gente quer não só que a gente tenha o acesso tangível, você pode chegar de metrô, de trem, a pé, de ônibus, de carro, e também você conseguir representar. Eu acho que o centro mostra muito essa convergência do Brasil aqui em São Paulo. Então você vê gente do Brasil inteiro no centro. Por isso que a gente escolheu fazer aqui, num prédio histórico. Nossa, que massa. A primeira vez que eu... Vai ser Mara! Vai ser mara. Pô, a primeira vez que eu participei de uma premiação como estudante, na época do Ideia Brasil, da Joyce, pô, muito tempo atrás, eu me lembro que eu senti que eu estava indo pro Oscar. Assim, entrando no teatro, né, como estudante, vendo assim as figuras do mercado sentadas, né, do lado e ganhando. Cara, é uma sensação muito legal, né? É uma valorização muito legal. Acho que vale muito a pena, assim, essa experiência. Então, sendo presencial, mais ainda, né? Fica aquela sensação de evento, né? Maravilhoso. Só uma coisa, né? Como a gente percebeu essa valorização quando a gente colocou no online, obviamente a gente hoje não pode fazer uma cerimônia presencial sem transmissão. Então a gente também vai transmitir, então vai ser presencial com a transmissão, tá? Ótimo, legal. Inclusive, uma dica também para a galera que está assistindo, tá rolando, acredito que vai ser hoje, né, a premiação do Latin America Design Awards,
vai Sim. passar ao vivo, acho que vai ser às 6 horas aqui no Brasil. E tem muita gente, muito brasileiro que está lá, muita gente também da América Latina com, né, projetos fantásticos, muito legais. Então, se grudem. É sempre um aprendizado, né? Tá vendo quem está ganhando, quem está participando, conhecer empresas legais, conectar com empresas legais. Eu acho que a premiação também tem esse fundo, né? De promover esse... Querendo ou não, é um networking, né? É uma forma de se conectar com pessoas, de conversar, de ter acesso. Isso que a gente está fazendo já é também uma forma de dar voz, né? Para quem está aí na presidência, para quem está à frente do prêmio, né? Como um todo. E eu acho que a gente tem essa missão aí também. Eu queria dar aqui também um último ponto assim, de hack, que eu acredito que shortlist já é um golaço. Tá no shortlist já é um golaço. Então, assim... Uma novidade sobre isso, tá? Porque, manda assim, ver. nós três aqui, a gente não veio para brincadeira. Eu queria dizer isso, tá? Pra gente ter uma energia inesgotável, a gente, esse ano, todo mundo que for para shortlist vai receber um certificado de shortlist. Ou Olha, seja, que massa. porque se você já chegou em shortlist, o seu projeto ele já tem algo de especial. Talvez ele não ganhe bronze esse ano, mas você, cara... Desculpa, gente, tô um monte de palavra nacional. Mas você já tem algo que já te coloca num lugar além dos concorrentes que entraram na premiação. Então, esse ano a gente está colocando não só as medalhas, mas a impressão de que você foi shortlist com um projeto X naquela categoria. Para você colocar muito legal. Para os seus clientes verem que você é shortlist de premiação. E o momento que divulga shortlist, e buscar o nome ali no site, né, e ver, tem seu momento. Vale a pena. Gente, tem algum ponto que vocês queiram destacar, que vocês acham que a gente não falou, que é importante falar, que seria legal da galera saber? Eu tenho. Tem uma outra categoria, Van. A nova categoria, que é com a Klabin, isso. Se você quiser falar sobre ela. Pode falar que eu quero fazer o final, assim, eu vender meu peixe no final. Ah, tá bom. Bom, a gente tem mais uma categoria nova, que é a Design Sustentável, uma categoria em parceria com a Klabin, que é patrocinadora oficial do BDA desde o ano passado. É uma categoria específica para materiais sustentáveis mesmo, oriundos da natureza, enfim, tem algumas regrinhas lá. Mas é uma categoria que, para quem já tem um projeto inscrito e ele tem essas características, ele dá um check lá e já vai para essa categoria, não tem o custo. E para quem não tem e quer adquirir, aí sim tem que adquirir um crédito novo. Mas para quem já tem e acredita que se enquadre lá também, ele é um crédito gratuito. Não, e o que eu queria dizer, e vou falar bem devagar, é que a gente criando um projeto, um prêmio que tem o nome de 100 fronteiras para o design brasileiro, a gente já está mostrando que depois da pandemia, algo que a gente aprendeu é que realmente a gente não tem fronteira, a fronteira está na nossa cabeça, né? Então você pode trabalhar e ter escritórios de qualquer lugar do Brasil e não trabalhar para o Brasil, mas trabalhar para qualquer lugar do mundo. O design brasileiro é um dos melhores designs do mundo, sem menor dúvida. E visto que isso, a gente está deixando isso de uma maneira muito clara, a participação da gente como profissional e como empresa é importante para fortalecer isso e para tirar aquela síndrome que você comentou do patinho feio, é muito isso, que é para a gente se colocar e colocar a cara no sol e mostrar quem a gente é para o mercado, né? Isso é bom para todo mundo, né? Então, quando a gente fala de inclusão, é isso, sair um pouco do eixo Rio-São Paulo e mostrar o potencial que o design tem, né? A identidade visual lá atrás, figuras fantásticas do nosso folclore, a gente trouxe uma paraibana e uma galera do Goiás para desenvolver. Eu, não é porque eu estou tocando esse ano, mas eu achei que ficou muito maravilhoso essa representatividade do que é o Brasil no design, aquele design vernacular, aquilo que a gente ama e que a gente cresce vendo, né? Então, eu acho que a participação desse prêmio ele é histórico, não só por conta das presidentas, por conta das inclusões dos idosos, dos PCDs, dos pretos e indígenas, né? Dessa reparação histórica que a gente tem que realmente fazer em tudo no Brasil, não só em premiações, e na questão da gente entender que o país é tão desigual que se a gente não der chance para todo mundo, fica difícil, o dinheiro sempre vai falar antes. Então, por isso, inscrevam os seus projetos. Você está no mudo? Eu? Você está no mudo. Não, o Matheus. Eu estou no mudo.
Boa. Botei no mudo para não atrapalhar aqui o som do ambiente. Gente, eu quero agradecer vocês que vieram em peso. Eu estava esperando a conversa com o Gabriel, mas a gente veio com a Van, com a Lari aí de brinde, 100%, né, focadas em ajudar a galera. A Van fez o fechamento aqui de chave de ouro. Me sinto muito bem representado por vocês, né, como designer, como empresa, como estudante que já fui. Fico feliz da vida, assim, de ver todo esse empenho e, cara, vocês estão fazendo um trabalho aí que é o que eu acredito, assim. Tem um momento que a gente começa a entregar um legado, né, e começa a colocar coisas que a gente faz mais com o coração do que qualquer outra coisa. E é perceptível, assim, na fala de vocês, que vocês colocam isso em primeiro lugar. Então, obrigado, né, em nome de toda a Valkyria aqui, por fazerem isso, por se colocarem, né, a cara a tapa, a mudar, a fazer diferente, a chamar a gente e certamente a ouvir também muita coisa, né, que vocês devem ouvir. Então, brigadão. A Lari é honesto aqui. Matheus, eu queria agradecer o convite também e essa oportunidade aconteceu. Eu estava acompanhando também vocês aí, um outro trabalho que eu gostaria de parabenizar, que vocês, do desenvolvimento do design, o curso de vocês que vocês estão promovendo e, putz, ó, demais, viu? Vocês estão ajudando a profissionalizar o mercado do design e eu vi ali, eu falei, Lari, eu vou interagir com o Moisés, que eu tinha conversado, ele entrou num comitê, numa vez ali sobre a parte comercial do design, da gestão do design, os comitês que nós temos exclusivo para associados, quem não é associado se associe, quem não se inscreveu no BDA se inscrevam. Eu vi uma pergunta aqui, vocês ainda podem se inscrever no Brasil Design Award e deixar um abraço para o Moisés, né, que ele não está aqui conosco porque ele está num dia especial, né? Então, conta aí a história. Filhotinha. É isso aí. Ontem nasceu a filhotinha do Moisés, a Maria Flor, e foi exatamente no dia do primeiro aninho do meu filho. Então, assim, estamos ambos sócios comemorando os filhotes aí no mundo. Então, foi muito legal. Muito obrigado. Valeu, gente. Posso sair de férias, né, gente? Tá liberada, Van. Pode sair de férias. Boas férias, Van. Obrigado, Matheus. Obrigado, Van. Obrigado, Lara. Obrigado, Matheus. Valeu, gente. Obrigadão pelo tempo de vocês. Até mais. Tchau, tchau.